Mas ele também nos alerta para essas reações frias num contexto maior, num contexto social e político. E então ele nos faz recordar de eventos como o Holocausto, né, dos judeus. E ele vai contando e vai nos retomando, né, aquele contexto no qual, vai retomando aquele contexto no qual os nazistas convencem os alemães de que os judeus são pessoas que devem ser evitadas e eventualmente até mortas. Na verdade, nós sabemos o que foi o Holocausto. E aí ele descreve esse processo de uma forma muito brilhante. E ele vai mostrando, então, que o primeiro passo nesses contextos é homogeneizar, é fazer com que o grupo, a sociedade, entenda todos como inimigos. Isto quer dizer que todos, vamos retomar o contexto do Holocausto, todos os judeus são os inimigos dos alemães. Depois, começa um processo no qual vai haver uma desumanização. Então, todo um aparato de marketing, todo um aparato publicitário utilizado na Segunda Guerra Mundial, no qual nós vamos desumanizar aquele grupo. O terceiro passo é igualá-los a um ser maligno, a igualá-los a demônios. E cumpridos os 3 passos, parece bastante razoável que pessoas que são demoníacas devam ser eliminadas. E aí nós temos situações tão dramáticas, tão absurdas, como campos de concentrações. Depois de discutir essas questões, que começa também a apontar que existem alguns elementos que são variáveis, que ampliam o comportamento agressivo, ou que mediam o comportamento agressivo. Eventualmente, disparam o comportamento agressivo, como o álcool, em que a pessoa perde a objetividade em função das características psicofarmacológicas do álcool, os hormônios, mas ele também vai nos lembrar que, de uma forma geral, nós vamos ter uma aprendizagem instrumental, que a agressividade ela é aprendida, ou pelo menos o comportamento agressivo é aprendido. E que todos esses comportamentos agressivos, eles têm uma característica em comum. Um comportamento de submissão de uma vítima. À medida em que ele vai explorando essas questões, mais uma vez ele se preocupa em mostrar quais são os elementos inibidores do comportamento hostil. Ou seja, ele vai levando o autor, o leitor, a uma reflexão mais ampla. Ele vai mostrando, então, que existem alguns sentimentos, algumas emoções na nossa espécie que vão trabalhar no sentido oposto da hostilidade. O autor, então, começa a nos contar também que existem sentimentos que vão trabalhar no sentido do controle da expressão da agressividade, como, por exemplo, a culpa, a ansiedade, a vergonha e a inibição. E então ele começa a nos mostrar como estes sentimentos, eles podem, de alguma maneira, fazer com que a pessoa evite comportar-se de uma forma prejudicial para si e para os outros. Ele então começa a falar de mecanismos de memória. Para ele, aquelas experiências nas quais a pessoa vai aprendendo as consequências de um comportamento hostil e mais, aprendendo por observação vicariante ou por experiência pessoal,
consequência de comportamentos prejudiciais, essa aprendizagem é memorizada. E esta memorização acaba fazendo com que a pessoa aprenda a antecipar a consequência de seu comportamento. A consequência dos comportamentos passam a ser armazenadas e elas podem ser recuperadas nos momentos nos quais a emoção deletéria, a raiva, o ódio vem à tona. Beck também nos conta o papel da empatia. A empatia como um mecanismo biológico, não só psicológico e social, que vem no sentido de fazer com que você possa colocar-se no papel do outro. E então, que você possa perceber o quanto aquele comportamento seu, agressivo, hostil, é prejudicial para o outro. Em outras palavras, colocar-se no papel daquele a quem você quer agredir pode ajudar você a equilibrar a sua hostilidade, a dosar a sua hostilidade e, eventualmente, até a interromper a sua hostilidade. Discutir empatia é, antes de tudo, discutir condições para que alguém possa controlar o seu comportamento hostil, em função das consequências que ele percebe que seu comportamento trará para o outro, e ele é capaz de colocar-se no lugar do outro e dosar a sua emoção. Outra coisa bastante interessante que o livro discute são tanto as crenças permissivas quanto as crenças frenedoras. Então, Beck vai listando ao longo dos capítulos várias crenças permissivas e várias crenças frenedoras. As permissivas, todas ligadas a um pensamento bastante egocentrado. E as frenedoras, todas ligadas a questões como empatia e sentimentos como a ansiedade, a culpa e a inibição. Um outro aspecto bastante interessante é o paradoxo moral. Em muitos momentos no texto, Beck vai, de alguma maneira, trabalhando o que ele vai chamar de paradoxo moral de nossa sociedade. Ele apresenta uma discussão bastante interessante, por exemplo, acerca dos fundamentalismos religiosos. Já logo de início, ele nos mostra como determinadas vivências religiosas fundamentalistas, e para isso destaca especialmente os muçulmanos, mais especificamente grupos xiitas, por exemplo, em que, embora haja todo um objetivo maior, que é a valorização da paz, os meios são intensamente destrutivos, são marcados por comportamentos destrutivos. Então ele discute em vários momentos o que ele vai chamar de paradoxo moral da nossa sociedade. Em todos estes momentos, ele destaca um elemento bastante interessante: o pensamento categórico, o pensamento dualista. Parece que, para que este paradoxo se dê, é fundamental a rotulação e um pensamento do tipo tudo ou nada, como formas de distorções cognitivas que irão imperar no pensamento de pessoas fundamentalistas, pessoas e grupos fundamentalistas.